Olá, iluminados! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um encontro. Nesse encontro, nós iremos conversar um pouquinho sobre a psicoterapia online, auxiliando em tempos de pandemia, ok? E aí, bem-vindos todos e todas. Esse encontro vai ser um encontro muito nosso. Hoje nós iremos bater um papo junto com uma grande colega de profissão e amiga, Aline Vilas Boas. Então, eu vou convidar a nossa Aline para a gente já começar com a nossa convidada. Minha mãe, Gel, todo mundo. Oi, Aline! Oi, boa noite a Bem-vinda! todos e a todas. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui falando sobre esse tema, né? Que é muito importante. Muito bem. Gente, vou me apresentar bem rapidinho, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Costa, eu sou psicólogo clínico, né? Trabalho junto com a Aline, a gente trabalha no mesmo espaço, né? Hoje, a gente trabalha também dentro da modalidade online, e é o que nós iremos conversar hoje, né, Aline? Isso, exatamente. A gente só trabalhava presencial, né? Na Isso. clínica, no mesmo espaço clínico. E aí, com essa situação de pandemia, a gente se viu aí obrigado a aderir ao atendimento online, né? O que tem sido muito positivo e a gente quer compartilhar justamente essa experiência com vocês. Isso. Hoje nós iremos conversar sobre psicoterapia online, né? E auxiliando em tempos de pandemia. Esse é o nosso tema. A gente vai entender que quando a gente pensa na psicoterapia online, a gente começa a trazer discussões voltadas para uma questão da readaptação, né, Aline? Que a gente vai tendo, que a gente vai tomando. Enquanto isso, Aline, o pessoal está entrando, está chegando. Gente, todos que estão chegando, ó, bem-vindos. Esse espaço é todo nosso, né? Beijo no coração de todos. E aí, Aline, já mandando um beijo pro povo chegando, né? Convida todo É, mundo aí para participar da nossa live. Esse encontro tá aqui entrando uma galera minha aí também. tá vindo todo mundo aí, então vamos todo mundo É, se conectar. É um momento de conexão, né? De maneira bem isso, plural, né, Aline? isso mesmo. E aí, Aline, para a gente dar início a essas discussões com relação a essa psicoterapia online, foi muito do que você já iniciou apresentando, né? A psicoterapia online é um processo de adaptação para muita gente, né? Inclusive para nós profissionais, a gente tinha uma redução de atendimentos online, ou quase não existia para alguns. Então existia muita movimentação presencial. Então um convite Uhum. para a psicoterapia online foi um convite onde a gente teve que criar novas estratégias, né? De estar expondo a nossa imagem, de conversando mais, de apresentar o nosso trabalho de maneira online. E isso tem sido muito positivo, né? Muito positivo. Muita gente tá chegando para fazer psicoterapia online. E dentro dessa movimentação, a gente percebe muito ganho, né, em tudo isso. E é um ganho em mão dupla, em formato de ponte. Tanto a gente, enquanto profissionais, quanto os cuidados, né, os nossos pacientes, todo mundo está tendo um ganho nessa movimentação. E também a gente se coloca em posição de paciente, porque a gente também faz terapia. Né? Então é uma movimentação muito de todo mundo. Eu costumo dizer que é de todo mundo. Né, Aline? Sim, isso mesmo. Isso. E é um momento que a gente está precisando fazer, né, essa adaptação e que está sendo difícil, novo, tanto para nós psicólogos quanto para as pessoas que estão sendo atendidas, né? E eu sempre gosto de deixar isso claro no início do processo, que vai ser uma adaptação ali conjunta, né? Vai ser um momento novo para os dois e que eu tô tão, como é que eu posso dizer? É, Em novidade, em expectativa. estou sendo tão desafiada quanto a pessoa, né, que está sendo atendida. Então, a pessoa se sente até mais acolhida, né? Pensando, poxa, eu pensei que era só eu que estava um tanto desconfortável nesse início, sem saber muito bem por onde ir. Mas não, calma, que também está acontecendo com a gente e a gente junto vai conseguir, né, fazer esse atendimento da melhor forma possível. Isso aí. A gente vai entender, Aline, que a vida como um todo, né, o tempo todo, existem várias pressões em cima de todo mundo para que a gente seja bom em tudo. Então a gente tem que ser bom marido, boa esposa, bom profissional. A gente tem que estar sempre sendo o máximo em tudo. E a gente sabe que nós não somos bons em tudo, né? E aí, esse não ser bom, ele chega como um convite para a gente tentar ressignificar muita coisa na nossa vida. Nesse período de distanciamento social,
A psicoterapia, ela entra como modalidade online para a gente poder auxiliar essas questões que vão surgindo, essas inquietações pessoais. Então, muita gente desenvolvendo, apresentando ansiedade, apresentando quadros depressivos. Então, essa movimentação é uma movimentação de convite para dizer, olha, mesmo estando em distanciamento social, sem poder ir para uma clínica presencialmente, existe uma modalidade de psicoterapia online. E essa modalidade, ela é autorizada pelo conselho que nos rege, né, pelo Conselho Federal de Psicologia. Isso é importante a gente deixar claro. Então, existe todo um acompanhamento de como é feito, quais as vantagens, quais os benefícios que surgem com a psicoterapia online. Então, ela não se resume... É uma prática também, Léo, desculpa, também norteada por uma resolução, que a gente precisa deixar claro isso, né? Por uma resolução do nosso conselho e pelo nosso código de ética também. Tudo que é aplicado no atendimento presencial, enquanto ética profissional, também é aplicado no atendimento online, né? Isso aí. Sempre deixar claro nos inícios dos atendimentos. A gente sempre fala, quando você traz a questão da gente seguir um código de ética, né, de respeitar essa movimentação, sempre a gente traz, né, buscar um ambiente confortável, né, tanto para o psicólogo como para o paciente, um ambiente que ele fique sozinho, que ele se sinta à vontade, né, até para poder falar, para que não seja exposto. Então a gente sempre fala isso. A gente traz, né, por exemplo, a base de 50 minutos de sessão também é respeitada. Então a gente traz para o atendimento online as nossas movimentações do atendimento presencial. Então, o sigilo com relação a tudo que é conversado, a confiabilidade, né? A gente precisa entender a importância de passar confiança, Aline, como você falou, mas também de ser em mão dupla essa confiança. A gente fala com relação a não poder gravar sessões, não poder socializar, não compartilhar. Então a gente utiliza de um recurso, quando a gente fala com relação a atendimento online, através de uma videochamada, é o que a gente prioriza. Claro que o próprio conselho ele libera que a gente possa fazer através de um e-mail, através de texto, mensagens de textos, mas a gente prioriza a videochamada porque a gente consegue sentir o paciente, observar suas expressões, né, os sentimentos, a gente consegue dar uma observada. E isso auxilia a gente, né, Aline? Exatamente. Eu costumo dizer que não é porque a gente está fazendo um atendimento de casa que a gente vai fazer de qualquer forma, né? Sim. Existe toda uma preparação do ambiente, né? A gente tem que ter a preocupação com a privacidade, com o sigilo. Então, de forma alguma vai acontecer de você estar em um atendimento e passar uma pessoa por trás do psicólogo ouvindo o que você está falando, por exemplo, que eu sei que é um medo de muitas pessoas, né? Por isso a gente recomenda que os dois usem fones de ouvido durante a chamada, porque aí a gente preserva essa questão do sigilo, né? E usa o microfone também do fone. E ninguém vai ter acesso a essas informações. Da mesma forma, a gente pede que a outra pessoa se comprometa também em buscar um espaço silencioso, que não tenha interrupções, né? Que ela fique um tempo, que ela tire um tempo para ela como se ela realmente tivesse ido até uma clínica e estivesse lá na sala de psicoterapia, né? Para se sentir nesse ambiente seguro para poder falar suas questões. Porque a gente sabe que nem todo mundo tem privacidade dentro de casa, e esse aí vai entrar como um dos desafios, né, que a gente queria falar sobre isso, quais são as vantagens da psicoterapia online, mas também quais são os desafios. Um dos desafios muito presente é esse. Muitas pessoas não têm privacidade dentro de casa e, às vezes, não conseguem mesmo fazer a psicoterapia por videochamada, né? Aline, você trazendo isso, eu estou lembrando, eu tenho uma paciente minha que a gente faz o atendimento ela dentro do carro. Ela desce para a garagem, né? Prédio, e aí ela vai para o carro. A gente faz ela dentro do carro e eu aqui, né, no meu espaço de atendimento. E a gente consegue fazer uma sessão brilhante. Então, quando você traz essa questão de buscar um ambiente silencioso, nem sempre o lar da gente, a casa da gente, ela está nessa movimentação de ambiente convidativo para acontecer uma psicoterapia. E aí a gente vai ter que criar algumas estratégias. Eu tive outro paciente meu que ele foi para uma ponte no lugar onde ele mora no interior, ele não mora aqui em Salvador, e isso é uma das vantagens também do atendimento online, você não precisa, gente, estar na mesma cidade do seu psicólogo, a gente quebra as barreiras geográficas, então a gente pode estar do outro lado do mundo e a gente fazendo esse atendimento.
né? E aí esse meu paciente, ele foi para uma ponte que ele frequenta aí para meditar e tudo, e a gente fez o atendimento dele de lá. E foi assim fantástico. Então as estratégias são diversas. O importante é Sim. essa movimentação, né, de saúde mental, de cuidado que a gente precisa ter, né? E romper com esse paradigma, Aline, com esse medo de que fazer psicoterapia é só para maluco, é só para doido, e que se fazer psicoterapia vai estar expondo as fragilidades. Nós somos frágeis. O ser humano é frágil. Isso faz parte da nossa movimentação. Principalmente nesse momento de distanciamento social, em que a gente está se deparando com um bocado de coisa nova e que a gente tem que se reinventar para poder continuar seguindo de maneira tranquila, né, dentro da nossa movimentação de vida. E isso é importante Uhum. para a gente ter essa consciência. Né? Não existe Isso. barreiras, e quando a gente pensa em atendimento online, a gente vai compreender. O que é que a gente precisa para fazer um atendimento online? Um computador ou um smartphone, né, com acesso à internet. É um dos instrumentos que nós usamos, né, Aline? Para poder Uhum. fazer esse atendimento. Tem vários espaços para a gente poder online entrar e conseguir fazer esse bate-papo. A gente usa vários aplicativos aí que dá para poder você movimentar, né? O próprio o WhatsApp, né? Ou outros aí, a gente utiliza como recurso, né? Tem que ser criptografado, não é isso, Aline? Para poder você Isso. fazer isso. Então é importante a gente ter essa consciência, né? Então tudo é cuidado, tudo é pensado com bastante cautela, com bastante zelo, para que esse momento seja um momento que de fato a gente consiga executar essa movimentação de psicoterapia e de auxílio. O objetivo maior é o auxílio, Isso. é o cuidado. Isso. É um pouco do que Cris está comentando aqui, né? Que essa modalidade de atendimento não é para substituir o vínculo que a gente construiu presencialmente, mas é para a gente possibilitar esse acolhimento. É uma estratégia para a gente assegurar mesmo o acolhimento das pessoas nesse momento, né? Porque senão como é que estaria essa situação se não existisse o atendimento online num momento tão desorganizador como esse, né? Uhum. E o que eu observo também é que algumas coisas que a gente precisa desconstruir no atendimento online é também coisas que a gente tenta desconstruir diariamente no atendimento presencial, né? Que a gente tenta acolher, né? Quando a gente percebe inseguranças, vergonha, medo, poxa, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo de tomar essa iniciativa com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Então, eu sempre costumo dizer que é muito compreensível que a pessoa esteja se sentindo assim, porque imagina você se abrir para um desconhecido, né? Falar coisas tão Uhum. íntimas sobre você, Agora, sem saber o Aline, que é que vem de lá, né? E Aline, aí, muitas vezes. rapidinho, só para Ah, siga. eu concluir. E aí, eu costumo dizer, se você tem vergonha, se você tem medo, vá com vergonha mesmo, vá com medo mesmo, porque é papel do profissional acolher isso. A gente já está acostumado com isso, né? É isso mesmo. Era só para, às vezes, Aline, essa questão do outro, para muita gente também gera o efeito reverso. Esse outro novo, esse outro que eu não conheço, me passa confiança para eu poder falar. Como nenhum conhecido passa, né? Muita gente, Aline, tem essa confiança e o uso de estar em uma videochamada, de estar do outro lado da tela, às vezes é convidativo para você não ter receio de falar, porque às vezes na consulta presencial, eu acho que você deve ter vivenciado isso também, às vezes a gente fica ali para tentar provocar, para tentar acessar, e parece que há um bloqueio imenso. Então, haja tentativa. E para muita gente é muito mais confortável através da videochamada. Eu estou em casa, estou no meu cantinho, então é mais confortável. Então eu vou lá, disparo, falo à vontade mesmo. Eu mesmo estou com alguns pacientes ali novos, né, que eu iniciei com atendimento online e está sendo assim 100%, sabe? A questão tanto do feedback do paciente quando a gente finaliza o nosso encontro, quanto a questão da evolução, do que está sendo observado, tudo entra como aspecto positivo. Então a psicologia, né, a psicoterapia online, ela é super positiva, ela funciona. Então você pode buscar, gente, um profissional em qualquer lugar do mundo. Então se você tem uma demanda específica e que aquele profissional ele está em São Paulo, entre em contato com esse profissional para que ele possa fazer esse atendimento online. O atendimento online, ele funciona, ele auxilia e ele leva a gente para essa movimentação de autocuidado que a gente tanto precisa.
Não é, Aline? Uhum. Sim. Eu me surpreendi, né? Porque antes, no início, antes de tudo isso acontecer, né? Eu não fazia atendimento online. Acho que você também não, né? A gente começou depois nesse período de pandemia. E aí eu fiquei muito receosa dessa mudança. Meu Deus, como é que vai ser essa transição? Como é que eu vou fazer isso, né? Muito mais preocupada também com o vínculo que eu ia ter que criar com novas pessoas. Será que esse vínculo ia ser construído? Será que eu ia conseguir estabelecer uma relação através do atendimento online, né? E foi muito positivo o resultado. Eu me surpreendi bastante mesmo. Porque além, tinha pessoas que eu continuei, né? Que eu tive que continuar o atendimento, que eu atendia presencialmente, e aí levei para o online. Mas tem gente que eu nunca vi, gente de outras cidades, e que eu estou atendendo agora e que consegui, sim, construir um vínculo e avançar no processo terapêutico da pessoa, né? Obter bons resultados. De acordo, É, claro, com a participação também da pessoa e com o desenvolvimento do processo. uhum. Antigamente, Aline, a gente tinha uma limitação com relação à questão dos atendimentos, né? A gente só podia fazer, acho que era 20 atendimentos online. E, Então tinha uma limitação. Hoje a gente percebe dentro dessa inclusão online, dessa necessidade, né, que a gente tem, não só por causa do distanciamento social, não, até porque o conselho ele já vinha antes, né, nessa movimentação do atendimento online. Então, a gente vai perceber que o Brasil retardou um pouquinho, né? Tiveram outros países como Canadá, Reino Unido, Austrália, que eles já eram pioneiros nessa questão do atendimento online, da terapia online. No Brasil, acho que a partir dos anos 2000 que começou essas discussões e hoje que a gente vê isso latente, né? Fervendo essa necessidade. E eu acho que o próprio distanciamento social por causa da pandemia potencializou. A gente vê até os órgãos de saúde e tudo movimentando os profissionais para que faça esse atendimento, para que busque, né, cuidar das pessoas através dessa modalidade. E a gente vê uma crescente, né, enorme. Então as pessoas estão precisando de cuidado, né? Anderson colocou aqui, ó, muito tem se falado sobre atendimento online com adultos. Mas enquanto as crianças, olha, Aline, é para você, viu? Acredito que seja um pouco mais complexo desenvolver esse tipo de trabalho com uma criança que você não tem o contato. E aí, Aline, traga uma sim. experiência pra gente. A Aline trabalha, gente, ela é psicóloga comportamental e ela trabalha com crianças. A especialidade dela é em criança, mas ela atende adulto também, viu? Mas é para você essa pergunta, Eita. viu, Aline? Então, veja bem, veja bem, a resolução, né, do Conselho Federal permite que a gente atenda criança e adolescente, desde que tenha o consentimento de pelo menos um dos responsáveis, né, porque é uma pessoa ainda dependente. Então, a gente pode fazer, mas isso vai depender, o profissional vai ter que avaliar se ele está preparado tecnicamente para isso, porque a gente não pode fazer um atendimento que a gente não esteja preparado, né, a gente precisa avaliar isso com cautela e perceber também se é viável o atendimento com aquela criança. Eu, por exemplo, optei por só atender crianças maiores de 7 anos, com idade superior a 7 anos, porque na terapia infantil a gente precisa usar muito lúdico, né? Não é assim, a criança senta lá do outro lado e a gente conversa como conversa com um adulto. A gente usa jogos, a gente usa brincadeira, usa desenho. E às Tem que ser vezes, atrativo, no né, Aline? online, e isso para ser atrativo para a criança, né? Para que ela consiga se envolver no processo dentro do universo dela, dentro do mundo dela, na linguagem dela. E às vezes isso fica mais difícil com crianças menores, porque elas não têm muita maturidade para estar diante de uma tela, né, com outra pessoa do outro lado e ali se concentrar em alguma tarefa, em alguma atividade. Isso é tudo muito novo. Então, como eu senti que com crianças um pouco maiores ia ser mais tranquilo, eu decidi fazer o atendimento só com crianças a partir de 7 anos. Mas tem profissionais, e profissionais muito bons também, que estão atendendo crianças de 4, 5 anos, 6 anos, a depender da demanda, né? Porque estão tecnicamente preparados para isso e desenvolveram estratégias para fazer esse tipo de atendimento. Então, é sim possível, né? Realizar o atendimento com criança. Eu já tenho visto uma movimentação muito legal de desenvolvimento de estratégias lúdicas para atender crianças à distância e tem sido muito positivo. Eu tenho aprendido muito também. Tudo bem. A gente vai entender que quando a Aline traz essa questão do profissional, isso é muito importante, né? A questão de estar preparado para poder assumir determinadas demandas. Existem demandas diversas dentro desse universo da nossa psique humana, principalmente quando a gente entra na esfera infantil. Então a gente precisa compreender que esse profissional ele tem que estar preparado para poder conseguir auxiliar.
Porque não adianta você ir para um profissional, e acontece muito, né? Muita gente fala, poxa, estou fazendo psicoterapia, comecei a fazer, não gostei, não me identifiquei, que aí é outro ponto, né? A psicologia, gente, ela é dividida em abordagens. Então a gente vai entender que tem a comportamental, que a Aline faz, tem a psicologia analítica, que é a que eu desenvolvo, né? Eu tenho Jung como base, tem a psicanálise, que a gente traz Freud, Lacan. Então a psicologia ela é bem plural, ela é bem diversa, né? E a gente vai compreender que olhar para essa diversidade é tentar buscar um profissional que eu me identifico e que ele tenha condições para poder me ajudar. Isso é importante para a gente, né? Então, e para o profissional, tem alguns colegas psicólogos aí na nossa live, Aline, também, é reconhecer quais são as nossas limitações enquanto profissional. Exatamente. Indicar, né? Então, por exemplo, quantas vezes eu recebo, né, um paciente e passo, Aline, é para você, esse é uma criança, eu não trabalho com crianças, então assim, eu passo para você para que você possa fazer esse atendimento. Então a gente vai entender que o network também dentro desse mundo da psicologia, da psicoterapia, ele precisa acontecer. A gente não pode querer abraçar o mundo e achar que a gente vai dar conta de tudo, não. Reconhece as nossas limitações e encaminha para um colega, para um profissional. É até importante você encaminha, depois você recebe. E aí essa dica fica para os colegas psicólogos, né, que estão trabalhando. A gente está em uma demanda frenética, Aline. Eu digo para você que eu estou com minha agenda super cheia, né? Então muita gente tem até fila de espera para esse atendimento online. Então a gente vive uma situação nesse atual momento que são muitas demandas, muita gente adoecendo, né? Então, infelizmente, esse adoecimento está acontecendo. Né? E a gente está nessa movimentação de auxílio, de cuidado, né? De trazer essa pessoa para utilizar esse recurso também, que é mais uma estratégia. A psicoterapia, gente, ela não vem para resolver todos os nossos problemas. Ela vem para auxiliar junto com outras atividades que a gente vai desenvolvendo. Isso também é importante a gente reconhecer. A pessoa às vezes vai para o psicólogo e acha que ali você vai conseguir resolver. Fui para uma sessão, resolvi tudo da noite para o dia. Não é assim que as coisas funcionam, né, Aline? Não é em passos de A primeira mágica. sessão geralmente é bem frustrante para algumas pessoas, porque a pessoa chega com uma enorme expectativa, né? E aí no final da sessão fala, e aí eu faço o quê? Eu já ouvi essa pergunta, né? E agora eu faço o quê? Como se fosse assim, tão fácil, como assim? Vou te passar uma 50 receita. minutos. Isso, a gente só teve 50 minutos para você me contar a sua vida inteira e como é que eu vou ter uma resposta para te dar, né? Sobre o que é que você vai fazer. Não funciona assim. A psicoterapia é um processo, é uma construção. Vai depender da sua participação, muito da sua participação, né? Porque não adianta só... A psicoterapia não é só o que é feito dentro do consultório, mas principalmente o que é feito fora dele, né? Então, a gente precisa da movimentação do paciente também, para que ele obtenha os resultados que ele espera. Então, eu observo isso, no que a pessoa chega e fica com o rostinho frustrado. Poxa, eu achei que você ia me dar uma resposta, você ia me dar alguma coisa assim. Mas não, não é assim. É isso aí. E é ter essa paciência, a movimentação. E o atendimento online também, ela tem essa mesma função. Então, é gradativa, não é na primeira sessão que a gente vai conseguir perceber mudança, né? Como a Aline disse, a mudança ela depende muito da nossa movimentação, né? É um campo de escuta, é um campo de fala, mas é um campo de movimentação para a gente poder se transformar. Isso é importante para a gente. A gente vai entender que dentro do atendimento online, a gente tem a questão das limitações físicas, né, do próprio deslocamento. Então, a gente no atendimento online, por exemplo, em cidades grandes como Salvador, que nós moramos, né, Aline? A gente entende que o trânsito é uma loucura. Então, para você conseguir chegar no consultório, né, para atravessar a cidade, muita gente sai do seu trabalho, né, no dia a dia, dentro da rotina, e aí passou o dia todo trabalhando, aí sai direto e vai para o consultório para fazer o atendimento, a psicoterapia. Então, na modalidade online, a gente tem essa vantagem. Então, a gente está no aconchego do nosso lar, né? Tomando um café quentinho, fresco. Quem mora com mãe ainda, a mãe faz o cafezinho, né, Aline? Para quem mora só, não, mas tem a maquininha, vai lá, faz o café, mas está em casa. Um então, chazinho. Isso, um chazinho. Eu mesmo sou adepto do chá, né? Eu tomo chá, a Aline sabe disso. Então, a gente vai entender que dentro dessa movimentação de limitações geográficas, físicas, então a gente tem isso enquanto vantagem, uma super vantagem. Só de não enfrentar esse trânsito. Leandro, eu moro no interior. E às vezes no interior eu não encontro um profissional que possa me atender. E isso é muito, muito sério. Até porque eu também sou do interior, né, Aline? Eu sou filho do interior, sou de Queimadas, na Bahia.
E nessa movimentação de ser do interior, às vezes, dentro desse processo de psicoterapia, e quem tiver aí online, gente, comenta isso que eu estou falando também. Se coloca, eu acho importante. Às vezes, tem receio de ser atendido por um profissional que mora na cidade. Cidade pequena, Queimadas tem mais ou menos 28 mil habitantes. Acho que não chega a 30 mil habitantes. Então, é uma cidade muito pequena. Praticamente todo mundo conhece todo mundo. Como outras cidades também do interior, que sabe, pequenininha. Então eu estou lá para criar esse vínculo que a psicoterapia pede, para a gente ter confiabilidade, conversar tudo o que a gente tem ali guardadinho, porque precisa ter, gente, essa catarse, essa conversa precisa ser verdadeira, para o efeito da psicoterapia acontecer. E a gente fica com receio. Então, na modalidade online, você pode pegar um profissional, uma Aline da vida, que está em Salvador, você morando lá no interior, em Queimadas, e mandar uma mensagem para a Aline, ó, Aline, eu quero fazer psicoterapia com você. Leandro, eu quero fazer psicoterapia com você. Busca em outra cidade. Então, cidade pequena, eu sei bem, porque eu vivi em cidade pequena, e a gente tem isso muito presente, muito forte. Então, é uma possibilidade, gente. Então, ó, é se desconstruir para poder reconstruir e virar um sujeito novo. Se a gente precisa, para que isso aconteça, buscar apoio lá fora, a gente busca. A gente tem esse recurso que é uma grande vantagem para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde mental. Então, o nosso peixe aqui, Aline, é vender a saúde mental mesmo. De maneira bem plural, que não seja comigo ou com a Aline enquanto profissional, mas que seja com outros profissionais. Né? Na cidade aí mesmo em Queimadas tem psicólogos maravilhosos, né? Conheço a Andressa Gabriele, que foi minha aluna, Juliana Rinelli, né? A gente tem a Aimee, tem vários profissionais lá no interior, excelentes, de qualidade. Então a gente tem profissionais, mas muitas vezes esse receio de confiabilidade nos trava e a gente não consegue avançar. Então quem é de outra cidade, a gente busca esses profissionais e a gente vai nessa movimentação online, cuidando da gente. Esse autocuidado, ele permeia esse campo de romper barreiras tão necessário para a gente, né, Aline? Sim, exatamente. E essa modalidade online abre muitas possibilidades, né? Você pode tanto fazer o atendimento por videochamada, mas tem gente que não se sente tão confortável por videochamada, e aí a gente faz por ligação, ou então você pode fazer por mensagem de texto, né? Eu já vi alguns colegas que... E-mail, Aline. E-mail, o conselho, né? Estão libera, fazendo autoriza atendimento e-mail. por mensagem de texto. E aí entram desafios, né? A depender da modalidade. Por exemplo, com mensagem de texto, claro que essa sessão iria durar muito mais tempo, porque tem o tempo de escrever e tem o tempo da outra pessoa ver o que você escreveu. Então é um pouco mais complicado, não é igual como na videochamada que você fala e a outra pessoa está vendo na mesma hora, né? E outra coisa se perde também, que é a sua expressão, que é a sua movimentação corporal, o tom da sua fala, o tom da sua voz, né, da forma que você está falando, tudo isso acaba se perdendo, a depender da modalidade que você optar. Porque a gente precisa esclarecer que o atendimento psicológico, ele não é feito só através da fala, né? A gente não percebe só a fala do paciente, mas a gente observa também a linguagem corporal, o tom da voz, como é que ele está se sentindo, né? Como é que ele se coloca ali, até a forma como o paciente está sentado, que isso se perdeu um pouco no atendimento online, né? O corpo fala, né, Aline? Isso, até a forma como o paciente senta na poltrona, passa uma mensagem para a gente, né? A gente consegue observar a forma como ele chega, a forma como ele sai. Tudo, né? Tem um significado, né? Por isso a gente precisa estar sempre investigando como é que está sendo a experiência do paciente no atendimento online. Como é que você está se sentindo? Você se sentiu desconfortável? Como é que você se sentiu? E falar também um pouco da nossa experiência. Porque tem algumas coisas que fogem do nosso controle no atendimento online, e aí entra como desafio, né? Que é, por exemplo, a conexão de internet, ou, sei lá, o carro do ovo passa na rua. São coisas que fogem do nosso controle, que a gente não tem muito o que fazer, mas que a gente vai ajustando ali com o paciente, né? De maneira que fique agradável e confortável para os dois. Isso aí. Gilmar aqui está falando, Aline, realmente existe a resistência em clientes serem atendidos por profissionais da mesma cidade. Já atendi moradores da minha cidade em outra que eu trabalhava. Então, validando. Teve outra pessoa também que falou aqui, foi Felipe, né? Felipe também falou que de fato existe... Ele falou que no interior é bem difícil, né? É bem difícil. Então a gente vai... Alguns interiores não tem profissionais, Felipe trouxe, viu, gente? Então, se não tem profissional também no interior, eu falei do interior que eu venho, né? Que tem profissionais.
bons, qualificados. Mas para esses interiores também que não tem, busca a modalidade online. É um recurso, né, para a gente poder estar se cuidando. Eu me coloco à disposição para ajudar. Né? Minha agenda está cheia, mas ainda a gente encontra espaço para colocar mais um. É importante para a gente essa movimentação de autocuidado. Né? A gente vai entender que dá para a gente romper essa barreira. Tem outras perguntinhas aqui, viu? Exatamente. Um abraço para Reginaldo, lá em Queimadas, Janete, Gisane em São Paulo, Terel, tem um povo em São Paulo assistindo a gente, viu, Aline? Um beijo aí para todo mundo. Gente, podem ir mandando Compartilhem também, se vocês já tiveram experiência com atendimento online, né? Como é que foi para vocês? O que é que vocês acharam difícil? Vou pedir a vocês para curtirem o coração aí do lado, porque dá para o Instagram credibilidade à nossa live, e aí ele convida mais pessoas para assistir. Aperta o coração aí de maneira bem frenética, é importante para a gente, viu? Gente, então assim, a gente vai compreender, Lene, que essa movimentação de atendimento online é um desafio. E Anderson está aqui perguntando, ele perguntou aqui quais os desafios da psicoterapia online. A Aline já trouxe alguns, né, Aline? O carro do ovo, a conexão com a internet, a gente vai entender que são desafios da psicoterapia online, né? A questão do vínculo, né? Como a Aline também trouxe, de você às vezes não ter muita confiança porque não conhecer essa pessoa presencialmente. A gente entende que tanto o vínculo, né, quanto a credibilidade, ela vai sendo construída de maneira gradativa, são aos poucos mesmo, então a gente vai confiando, mas é preciso iniciar. A gente precisa sair dessa procrastinação. Tem gente que procrastina demais, principalmente a questão de cuidar da saúde mental. A gente vai lá, cuida do cabelo, a gente vai lá, compra uma roupa nova, a gente vai lá, vai para o mercado, estoura o cartão com comida, porque a gente adora comer. E nesse período de distanciamento social, então, essa compulsão é uma das mais dominantes, né? De comer em excesso. Agora, cuidar da psicoterapia, para muita gente, ainda é um tabu. Existe uma resistência muito grande. Então, aproveitem essa modalidade online, gente, para você sentir o que é uma psicoterapia. Tem gente que nunca fez e que tem resistência daquilo que nunca viveu, não é? Então, como é que eu posso avaliar? Como é que eu posso dizer se funciona ou se não funciona, se eu nunca me coloquei à disposição para vivenciar pelo menos uma sessão? Então, aproveite essa modalidade online que existe, né, para você se oportunizar essa vivência. Leila Couto está dizendo que acordou para assistir a live. Leila, beijo no coração, muito obrigado. Leila está sempre presente. João Ricardo que entrou, bem-vindo, João. Alessandra, teve outra pessoa que disse aí que já fez e gostou muito, né? Então tem essa Alessandra está dizendo aqui, ó. Não se basear só na experiência da outra pessoa, você procurar ter a sua própria experiência, né? Aí a Alessandra está dizendo que já teve, foi muito bom. Que bom, as experiências é ótimo, né? Aqui, ó, Eliana Vilas Boas, ela trouxe aí pessoas de São Paulo presente na live. Mãe. Beth Lins, abraço. Ó, tá vendo? A mãe tá aí, Aline, curtindo. Um abraço para ela, para sua mãe, viu? Abraço para o seu irmão também, para todo mundo, sua família. Gisane falou que tá dando de mamar e assistindo a live. É isso aí, Gisane. Essa movimentação de autocuidado são em todos os momentos. E percebam, gente, que nesse nosso cenário atual de estar em casa, tendo que desenvolver várias demandas, a gente é convidado a cuidar da nossa saúde mental em paralelo a várias outras coisas. Então a gente precisa ter isso. Adriana, meu primeiro atendimento psicológico foi online. Atendeu minha expectativa, foi muito gratificante para minha saúde mental. Um abraço, Adriana. Muito bom o comentário de Adriana, viu? Harry, é isso? Harry Grifinória. No momento tão grave da humanidade, a profissão de vocês é mais do que essencial para que não sucumbimos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu acho que é Harry, né? Obrigado, viu, Harry? Que bom, esse reconhecimento é bom para a gente. Nós vivemos também de motivação. Então, se a gente recebe feedbacks como esse, a gente se sente motivado. Então, um dos combustíveis para esse atendimento online funcionar de maneira assertiva e a gente conseguir auxiliar é a gente ter feedbacks como esse. Isso é muito importante para a gente. É justamente porque a gente observa que acontecem esses resultados, né? É uma pergunta como aí, fica o atendimento de pessoas fora do país? É permitido atender pessoas de outra nacionalidade e que estão fora do país? Bom, ainda não vi nenhuma restrição relacionada a isso.
Acredito Uhum. que sim, Principalmente quando você tem né? brasileiros, principalmente do outro lado. Até Isso, porque o nosso público, como nós somos brasileiros, certamente serão brasileiros, pessoas que falam o português, até para poder ser exato. compreensível, né? E a gente vai Uhum. entender que se está fora do país, rompendo essas fronteiras, claro que é aceitável, né? O sentido, o objetivo maior é o auxílio. Se a gente consegue auxiliar, se a gente consegue ajudar de alguma forma, a gente consegue perceber essa movimentação como uma movimentação positiva, né? Que é muito importante para a gente, né? Romper barreiras, romper fronteiras, a gente consegue compreender. E o atendimento online, ele tem essa característica, né? Esse rompimento de maneira muito assertiva. E tem uma coisa também que é importante vocês fazerem, que é conhecer o código de ética do psicólogo. E aí vocês vão saber o que é que vocês devem esperar da prática, da atuação desse profissional. E aí vocês vão Uhum, observar, poxa, será que ele está seguindo o que está no código de ética? E se de repente o profissional não está seguindo aquilo, você pode entrar em contato com o conselho, porque a gente precisa seguir o código de ética em todos os tipos de atendimento. Né? uhum, Isso passa uma segurança para o paciente e dá a ele esse respaldo, né, de ter a quem recorrer caso o psicólogo não siga o que está determinado. Então tem a resolução e tem o código de ética também. O Aline, atendimento sempre precisa ser comprometido, né, com esse bem-estar do outro, com a segurança, com a privacidade, com o sigilo. Tudo isso a gente precisa respeitar. uhum. A gente vai entender que o pontapé inicial, né, quando a gente vai buscar um atendimento online, é verificar se esse profissional ele tem registro no Conselho Federal de Psicologia para atendimento online. Isso é importante. Então, verifica, né? Sempre quando a gente faz, todo profissional, psicólogo, eu estou dizendo, na nossa classe, tem lá o CRP, né? Que é o Conselho Regional de Psicologia, que é o nosso. Mas a gente vai entender que existe o federal, que é mais amplo ainda. Então é importante verificar se Isso. esse profissional, se ele fez o registro, se existe esse vínculo com relação a essa modalidade online. Então isso é importante também. E aí segue essas dicas que vai auxiliar a gente muito. Tem Uhum. outra Peguei outra pergunta pergunta aqui aí. de Anderson. Vocês acham que existe uma exigência maior em relação à produtividade na psicoterapia online? Quer responder, Aline? Eu não entendi muito bem o que ele quis chamar de produtividade. Produtividade em relação ao que exatamente? Eu fiquei com essa dúvida quando eu vi a pergunta. A Como é que você entendeu produtividade. essa pergunta, Léo? Existe uma exigência para maior. Eu acho que seria essa produtividade, seria a qualidade do nosso trabalho. Eu acredito que seja isso. Eu acho que pensando nesse olhar Hum, de qualidade do nosso trabalho, eu acho que o profissional, ele é profissional em qualquer modalidade, presencial ou online. Então, se ele é um sim. profissional que se compromete com aquilo que ele está desenvolvendo, com estudo, né, com pesquisas, né, em ser ético, seguindo o que o código de ética da gente pede, né, para poder conseguir acessar de maneira assertiva o seu paciente, então a produtividade ela vai surgir. Então, essa movimentação de produtividade que você traz, Anderson, eu acho que é muito voltada para essa questão de comprometimento com o seu eu ético, com o seu eu profissional. Então, se você é um profissional, e isso, gente, em qualquer profissão, não é só para o psicólogo, para o psicoterapeuta, não, em qualquer profissão. Se a gente se envolve de maneira integral, de maneira respeitosa com aquilo que a gente se compromete a fazer, a gente faz e a produtividade ela vem. Ela surge de maneira muito prazerosa. Isso é importante para a gente. Não é, Aline? Uhum, exatamente. A gente vai entender também que quando a gente pensa nessa modalidade da psicoterapia online, gente, é um recurso, é uma ferramenta educacional para a gente. A gente aprende tanto com essa ferramenta, né? Tinha muita gente, eu estava até assistindo uma palestra há pouco de Adenauer, que é um grande psicólogo também da área da psicologia analítica, Aline. E aí Adenauer Uhum. falava que a modalidade online, né, trouxe a experiência para muita gente de desconstruir esse olhar de analfabetismo digital, que muita gente vinha tendo, né? E vem tendo ainda. Eu estava até falando com a Aline mais cedo, a gente conversando sobre isso, não foi, Aline? Quantas Foi. resistências existem, né, com relação a essa questão desse recurso? Para muita gente, lidar com a tecnologia, com o celular, né, com o Instagram, que é agora mesmo, é algo doloroso. É um sofrimento tamanho, né? Que é muita Diferente, exposição, né? diferente de muitos jovens, né? Os jovens, por exemplo, as crianças de hoje, eu costumo dizer que parece que já nasceram com entrada USB.
nasceram mergulhados na conexão. Então é muito fácil para eles esse momento. Eu estava fazendo uma assessoria a uma escola, né, no interior, e a gente conversando sobre isso. Nesse processo, né, eu acho que a dificuldade maior dessas escolas e tudo é fazer com que essas crianças nessas escolas queiram voltar para a vivência escolar presencial ou atendimento presencial, porque a modalidade online ela é tão convidativa. Quando a gente rompe essa barreira, esse receio, esse medo dessa tecnologia toda, né? A gente começa a perceber que ela é muito convidativa, que ela é muito parceira nossa. E aí a gente começa a reconhecer isso como uma estratégia possível, assertiva e que a gente quer levar com a gente para a vida toda. Eu mesmo, enquanto profissional, Aline, não me vejo sentar com minha agenda aberta para atendimento online. Não me vejo. Eu quero, claro, eu me coloco à disposição de mesclar, porque o nosso espaço físico é importante, ter a nossa clínica, que é o nosso espaço, a nossa referência. Mas a modalidade online também, ela entra como recurso importante. Ok? Beijo para Jeane e Fabinho lá em Camaçari. Viu? Então isso é algo para a gente poder pensar, para a gente poder discutir. E aí Felipe trouxe exatamente. É importante em qualquer profissão o comprometimento. Acredito que se a pessoa se dispôs a fazer, ela tem que dar o seu melhor. Isso aí. Acredito que é isso mesmo. Não é, Aline? Então, assim, essa experiência... profissões, né? E por isso que eu falo sempre dessa questão da responsabilidade do profissional de psicologia, que ele está lidando com uma outra vida humana, né? Então, olha a responsabilidade que está ali nas nossas mãos. Uma palavra errada, uma técnica que a gente use de uma maneira equivocada, né? Tudo isso pode afetar o outro, pode causar danos ali na vida de outra pessoa. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, né? O tempo inteiro. E estar revendo a nossa capacidade, o quanto que nós estamos preparados, um pouco do que o Léo falou. Se eu não me sinto preparada para atender, por exemplo, uma criança de 4 anos online, não tem por que eu fazer esse atendimento. Eu vou me prejudicar e vou prejudicar essa criança também. E vou prejudicar a família dessa criança que confiou em mim. Então, para mim, é mais vantajoso encaminhar para um outro profissional que esteja fazendo isso de uma maneira adequada, né, e legal, do que manter esse paciente comigo. A gente precisa ter esse senso, né? Uhum. Isso é importante, né? Muito importante. Quando a gente pensa nessa questão da tecnologia, do uso da internet a nosso favor, a gente compreender também que o mundo mudou, que todo o universo ele toma uma proporção diferente. Então, se a gente cria essa resistência com relação a esse recurso, é como se a gente estivesse fechando as portas para o mundo. Então, estar aberto a essa conexão, a essa modalidade online, é algo que a gente precisa compreender como algo natural. É algo que a gente não tem como fugir desse momento. Né? Tem alguns colegas profissionais, Aline, que eles trazem essa resistência também. Tem muitos colegas psicólogos que não estão atendendo online, porque não conseguem, não se adaptam a essa modalidade, tem uma dificuldade imensa. Né? Então a gente vai compreender que é o tempo de cada um. Mas eu, particularmente, dentro das minhas movimentações, dentro desses atendimentos que eu venho fazendo, eu vejo que esse recurso, cada vez mais, é um recurso necessário. Não dá para a gente fugir dessa movimentação, né? Então, até para poder se manter no próprio mercado, para se manter atuante, colaborativo, é importante para a gente. E é também, Léo, uma oportunidade da gente desenvolver novas habilidades, né? Nem que seja habilidade com a tecnologia, habilidade de se comunicar à distância, a gente precisa se atualizar o tempo inteiro. É uma oportunidade da gente atualizar um pouco a psicologia, né? Sair daquele lugarzinho ali confortável e ir para o desconforto. Porque foi desconfortável a transição, né? Acho que para todo mundo foi desconfortável, mas a gente já está meio que adaptado. E eu também tenho dito isso. E quando finalizar, né, quando o estudo passar, muito provavelmente eu vou manter os atendimentos online, porque eu gostei muito da experiência, né? E tem sido muito produtivo. Que bom. Tem outro ponto, Aline, também para o atendimento online, sabe o que é? Que é a questão de, por exemplo, eu estou fazendo atendimento presencial, e aí vou morar em outra cidade.
em outro local. Eu, antes do distanciamento social, Aline, já tinha experiência de atendimento online, então não é algo Ah, novo para mim. Então, eu tinha um sim. paciente meu presencialmente aqui em Salvador, e ele precisou ir para São Paulo. Ele trabalha nesse mundo artístico, e aí teve uma proposta de trabalho, né, para fazer uma novela, e foi para São Paulo. E nessa movimentação, a gente continuou com o atendimento através de telefonemas, né, de videochamada, e super positivo. Então, isso é um recurso. Então, se eu estou também em um atendimento presencial e preciso me deslocar e não quero mudar de psicólogo, de terapeuta, esse é um recurso para você dar continuidade ao seu serviço. E até Sim, muita gente questiona, mas vai funcionar, vai dar certo? Quem está na modalidade presencial tem uma certa dificuldade maior para esse rompimento. Então, acha que. Então, mas sabe qual é o conselho que Leandro e a Aline dá para vocês? Aline, vou responder por você. Sabe qual é o conselho que nós damos para vocês? Se oportunizem, vivenciem essa uhum, experiência, né? Tirem um momento para vocês sentirem o que é o atendimento, a psicoterapia online. A gente vai perceber que há um avanço imenso, que há uma grandiosidade nessa movimentação. E isso nos ajuda. Gilmara está falando uhum, aqui, ó, o mundo muda, precisamos ser flexíveis e acompanhar essas mudanças e aprender com com este movimento. certeza. Exatamente. Gente, É por aí, né? A gente perguntas, precisa viu? estar o Podem tempo fazer inteiro se perguntas. atualizando e acompanhando as mudanças, né? Se esse momento está exigindo da gente uma flexibilidade maior para atender outras demandas, para atender pessoas em vários espaços, por que não? Por que não? A gente precisa, mesmo com o desconforto, não é sem o desconforto, não é sem medo, né? É com desconforto e com medo tentar, né? Porque vai cair, é algo novo e a gente vai se sentir mesmo desconfortável, inseguro no início, mas a gente precisa tentar para poder ressignificar as nossas crenças, né? O que a gente imagina que é um atendimento online. Eu até mandei para a Léo hoje um vídeo, né? Um vídeo de humor falando sobre a terapia online, que é aquela coisa bem bagunçada do que não fazer, do que um terapeuta não deve fazer. E aí eu fui olhar os comentários, um vídeo até do Porta dos Fundos, se vocês quiserem podem assistir depois. E eu fui olhar os comentários e algumas pessoas estavam comentando assim: olha, eu pensei em fazer atendimento online, mas não fiz por medo disso ou daquilo, de, sei lá, alguém na casa do psicólogo tá ouvindo o que eu tô falando, né? Então, isso serve também, esse momento aqui que a gente está fazendo, serve também para desconstruir isso, para esclarecer como é que é feito esse atendimento, né? Para falar um pouco da nossa responsabilidade, que o atendimento online é algo sério, apesar de saber que foi um vídeo de humor, né? Mas que é algo sério e que muita gente pensa também, tem essa ideia de que pode não ser seguro, de que ela vai estar ali vulnerável e vai estar exposta de alguma forma, mas de maneira nenhuma. A gente está o tempo inteiro cuidando da segurança das informações que estão trocadas ali e preservando o sigilo e a ética profissional, né? Tudo bem. Mandar um abraço aqui para Gabriel Sacramento, Net, o pessoal lá em São Paulo, viu? O povo de São Paulo tá bombando aqui na nossa live, viu, Line? Eita! Tem Eles, Beth também, que está em São Paulo, estava aí isso, na live. Elisa Chaves, um bocado de gente legal aqui. Isso é muito Legal. importante, Aline, que você trouxe. E a gente vai trazer também um olhar de desconstrução. É preciso desconstruir, gente. Claro que foi um vídeo de humor, que existe ali o dar risada, o brincar, mas nosso papel enquanto profissionais é desconstruir pensamentos como esse. Então a gente vai entender que dentro da psicoterapia online existe seriedade, existe comprometimento, existe sigilo, existe ética. E tudo isso é o que faz com que a gente consiga alcançar o objetivo maior de um atendimento desse, né, que é o auxílio, que é a ajuda. Então, a partir do momento que a gente se coloca à disposição para fazer um atendimento online, existe por trás de tudo isso um comprometimento com o eu profissional que vai além de qualquer outra coisa. Então, se a gente Com tem certeza. algumas perguntas, algumas dúvidas, o momento é esse agora que a gente está oportunizando, né, Aline? Para a gente poder fazer Isso, pergunta, para a gente poder tirar dúvida, para a gente poder trazer uma desconstrução de muita coisa. Se a gente for analisar na nossa história, Aline, de vida, a nossa história enquanto pessoas e tudo, a gente vai entender que olhar para o cuidado com a saúde mental, André Chamusca, Inara, beijo lá em Florianópolis, viu, Aline? O pessoal lá de Floripa assistindo a gente. muito chique, viu? Mandar um beijão para eles, para os meninos também, pessoas que eu tenho um carinho imenso. Então, a gente olhar para essa nossa movimentação, a gente olhar que a saúde mental ela foi invalidada durante muito tempo.
Então as pessoas não cuidavam da saúde mental, né? Então falar que você está fragilizado, isso eu já trouxe até em outras lives, era você se colocar em uma disposição de que você estava doente, que você estava maluco, doido, que tinha que ir para um sanatório, que tinha que ficar algemado, né? Então o olhar para a saúde mental fragilizada sempre foi esse. Então é um processo de desconstrução, é entender que ninguém está bem o tempo todo, que nós temos fragilidades e que se essas fragilidades elas não forem cuidadas, elas podem avançar para um processo de adoecimento maior. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, principalmente, não que a gente vai invalidar a saúde física, não é porque a saúde física a gente já cuida. Mas a saúde mental, ela precisa estar em paralelo, né? Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Precisamos cuidar desse nosso todo para a gente se manter equilibrado. Isso não quer dizer que a gente Sobretudo não vai... num momento como esse, né? Que a gente está Sobretudo. vivendo agora. E aí a modalidade online é um convite para que a gente possa ter esse recurso a mais, esse recurso para a gente se cuidar, para a gente se olhar com mais amorosidade e para a gente ter do outro lado da telinha, gente, um profissional. Né? Tanto a Aline quanto eu, quanto os outros colegas psicólogos, a gente não passou 5 dias sentado em uma cadeira apenas fazendo um curso ou algo do tipo, não. A gente passou anos pesquisando e até hoje a gente está em movimentação de aprendizagem. Então, atrás dessa telinha, existe um profissional comprometido. Né? Quantas noites perdidas a gente passou, né, Aline, para poder estudar sobre uma temática, para pesquisar um caso? Quantos estudos de caso nós fomos convidados durante a nossa formação para a gente poder auxiliar? E esse é um convite. Então, do lado de cá, gente, da telinha, existe um profissional comprometido com a nossa formação e comprometido com a qualidade daquilo que é ofertado. E isso é importante para a gente, né, Aline? Uhum, exatamente. E aí, muitas pessoas pensam, né, que o trabalho do profissional de psicologia é só no momento do atendimento, mas não, existe muito preparo antes. Né? A gente teve a formação lá de 5 anos, mas a gente continua em formação o tempo inteiro, porque as pessoas mudam o tempo inteiro, a vida se atualiza, né? O momento muda e a gente precisa acompanhar. Então, o psicólogo precisa o tempo inteiro estar se atualizando. E tem o estudo de cada caso, né, que a gente precisa fazer, o planejamento das sessões. Então, é um trabalho, todo um trabalho por trás desse atendimento que a gente presta para vocês, que a gente tenta fazer com a máxima qualidade possível, né? É algo que a gente se compromete em fazer mesmo. A gente tem uma responsabilidade com isso, ética e profissional. Gente, perguntas. Tem aqui, show, meu amigo. Teve alguém que falou alguma coisa. Você é excelente em tudo que se presta a desenvolver, te admiro. Robson Bezerra também um grande professor de história, um grande profissional. Beijo para Juliana, assistente social. Josi também que entrou aí, um beijo, Josi. Quem mais? Pergunta, gente. Comentando. Lê aí, Aline, os comentários do povo. O comentário parou aqui para mim agora. Acho que dá uma subida assim no dedo que aí, vai. Léo, meu psicoídolo. Ah, esse aqui você leu, não foi? Foi de Quem André. André Chamusca. Aí a Adriana falou verdade. O pessoal interagindo aqui. Pergunta, gente. A gente está aqui para responder perguntas. Robson, você é excelente em tudo. Muito bem. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa relacionada ao atendimento online? Como funciona? Né? Tem algumas dúvidas que aparecem até mesmo no atendimento presencial, né? Que são características do atendimento presencial e aparecem no online. Então, como é o início do processo? Como é que eu faço se eu quiser iniciar o processo? Entre em contato com o profissional e ele vai te direcionar. Alguns profissionais pedem que você preencha, por exemplo, um formulário para se cadastrar ou de agendamento, né? Como é meu caso. Aí outros profissionais, não sei como funciona com o Léo, mas já fala com você diretamente no WhatsApp ou em alguma outra ferramenta, ou te liga aí. No próprio Instagram, consulta, né? pode mandar um direct, isso, que a gente responde. Você pode mandar direct ou WhatsApp também, que fica disponível sempre no perfil, né? Para o profissional, e aí você vai ter esse retorno para agendar um primeiro encontro, né? Que é uma consulta psicológica, um primeiro atendimento, e depois iniciar o processo de psicoterapia. E aí você vai avaliar nesse primeiro momento, você vai ter a oportunidade de perguntar coisas, de tirar suas dúvidas sobre o processo psicoterapêutico. Nesse primeiro momento vão ser definidos horários, dias que vocês vão se encontrar online, tudo isso. Robson perguntou aqui, como vocês, enquanto pessoa, têm enfrentado o isolamento?
Uma pergunta boa, viu? Vai lá, Aline, comece. Tá, vamos lá. Eu acho que esse momento de isolamento pegou todo mundo de surpresa, né? E não foi diferente comigo. E eu tenho aprendido a cada dia. Para mim tem sido um momento de muitos aprendizados, né? De muito crescimento também. Eu tenho usado esse momento para pensar sobre a minha prática profissional, para pensar sobre toda a minha vida, né? Acho que isso é geral, acho que está todo mundo meio que se reavaliando nesse momento. E é um momento difícil também, né? Um momento ansiogênico. Eu também tive momentos aí de ansiedade por causa dessa imprevisibilidade, né? A gente não sabe o que vai acontecer. É um momento que a gente está preocupado com a nossa saúde, com a nossa família. Então, nós também, psicólogos, vivenciamos tudo isso. Não estamos imunes a isso, né? Por isso que a gente também precisa se cuidar. O psicólogo também precisa fazer terapia às vezes, né? Praticar o autocuidado, principalmente porque a gente está cuidando de outras pessoas, de outras vidas. Então, se a gente não estiver bem, né, na medida do possível, não vai ter como a gente ofertar esse cuidado para o outro. Então, a gente está o tempo inteiro, é um compromisso nosso também, esse autocuidado, para prestar o melhor serviço para você. Isso aí, Aline. A gente vai entender. Mandar um abraço aqui para E a Gabriel, sua experiência com o isolamento, vlogueiro. Léo? Fale aí. Vou falar, mas dar um abraço aqui para Gabriel, vlogueiro, também um querido. Abraço, Gabriel. É, a minha experiência com isolamento ela está sendo fantástica, porque assim eu estou me permitindo várias outras aprendizagens, né? E isso tem sido para mim um combustível. Mas assim, enquanto recurso terapêutico, a gente tem, né, Aline, um grupo nosso, que é uma das estratégias que a gente Verdade. usa. Então a gente faz essa assistência mútua, nós somos 5 profissionais, 3 psicólogos, 2 terapeutas, e a gente tem esse nosso grupo, esse grupo terapêutico, a gente traz Pichon como base, né? Então essa movimentação de grupo para a gente é algo muito importante. Então isso tem me ajudado. Eu faço meditação, aprendi a fazer meditação, trabalhar a respiração, né? Eu coloco meditação guiada, então isso tem me auxiliado muito, né? Tem o meu eu religioso, o meu eu sagrado, então isso também é muito importante. Eu acho que esse momento de se conectar com aquilo que você acredita, com a sua fé, suas crenças, então isso é importante para a gente, isso tem me auxiliado muito. Leituras, vídeos, gravado também vídeos, eu tenho postado, estou com um canal no YouTube, gente, me segue lá, Leandro Costa, e todo dia eu estou fazendo os vídeos, eu trouxe a questão do chá. Rose, meu amor, beijo, Rose também é uma grande psicóloga, viu, querida? Eu tenho gravado vídeos lá e vídeos voltados para psicologia, isso tem me ajudado. Então, assim, eu costumo dizer, tem uma frase que é até de Divaldo, né? Que ele fala o seguinte: quando a gente se preocupa em enxugar as lágrimas do outro, a gente não tem tempo de derramar as nossas próprias lágrimas. E essa movimentação, ela está tão enfincada no meu eu hoje em dia, que eu digo para você, viu, meu amigo Robson, minha preocupação maior hoje é cuidar do outro, porque assim eu estou sendo cuidado. Eu recebo esse retorno, eu recebo isso de volta, isso me fortalece. Perceba o brilho nos meus olhos, ó. Os meus olhos nesse período, ele está brilhando como nunca. Por quê? Porque eu estou recebendo muito do que eu ofereço. E nesse momento eu digo para vocês, minha movimentação é uma movimentação de amor, é uma movimentação de cuidado. E quando a gente lança isso para o outro, a gente recebe de volta. Então essa é a minha movimentação nessa quarentena. Beijo, Consuelo, foi minha professora, uma pessoa queridíssima. Muito bom esse autocuidado, pois acredito que vocês serão profissionais mais requisitados na pandemia e pós-pandemia. É isso aí, Consu. Consu é uma excelente professora, uma pessoa com sensibilidade fantástica. Eu acho que a nossa movimentação, né, Aline, é uma movimentação de autocuidado. Sim, a gente cuida da gente, mas a gente cuida do outro. E quando a gente começa a cuidar do outro, seja em casa, né, cuidar das pessoas que a gente convive, das pessoas mais velhas, dos filhos, dos pets, né, os nossos bichinhos, das nossas plantas. Também. Essa movimentação de cuidado é uma movimentação que faz com que a gente se fortaleça. A gente vai entender que temos vontade, saudade, assim, de sair, de abraçar, de estar no atendimento presencial, mas a gente precisa entender que a gente tem que viver o presente. O presente, o que é que nós temos hoje enquanto convite de vida? É estar em casa, né, se cuidando, né? E se esse é o nosso convite, a nossa movimentação, que a gente aprenda a lidar com isso da melhor forma possível. Tentar abstrair dessa situação que há de positivo. E se o atendimento online ele entra
como um convite para a gente buscar essa movimentação de autocuidado, como o Consul falou aí, a gente vai entender que a gente precisa se disponibilizar, viu? Aline, vou me despedir. O nosso tempo está acabando aqui, temos alguns A segundos, live então vai cair. beijo no coração para todo mundo, foi um prazer e deixo a Aline se despedir aí, viu? Quero agradecer a vocês. Só comentando um pouquinho sobre o que... Tem quanto tempo, Léo? 14 segundos. Ai, meu pai. Então, beijo. Beijo, obrigada a todos pela presença, pela participação. Foi muito bom construir esse momento aqui com vocês.